Isso. Bom, hoje, a Ângela até que está chegando hoje, você vai chegar numa revisão. Eu tinha combinado com as meninas, na semana passada, de que a gente iria hoje começar a fazer uma revisão de alguns assuntos que a gente já conversou, para não poder ficar, porque senão a gente entraria num assunto novo hoje ou começaria uma revisão. Aí a gente combinou que a gente começaria uma revisão que é para poder estar mantendo sempre vivo tudo aquilo que a gente já vem conversando, para não cair no esquecimento, tá? Então, acho que cheguei no dia certo, porque aí pelo pois menos eu ainda vou pegar os assuntos. isso, Né? você vai pegar assim, uma pincelada, né, de coisas que a gente já conversou. Então, eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou lançar, vou trazer algumas frases, estou vendo mais gente aqui. Eu vou trazer algumas frases e dizendo se elas são falsas e verdadeiras e procurando tá explicando. Na verdade, eu vou até perguntar para vocês se é falso e verdadeiro. Não tem problema, vocês podem responder, abre o microfone, fala se acha que é verdadeiro e falso, e a gente vai conversando e fazendo essa revisão, tudo bem? E como eu falei, eu vou terminar um pouquinho mais cedo, tá? Então, vamos lá. Antes de começar com as perguntas, deixa eu só dar uma pincelada. O nosso primeiro assunto aqui foi um chamado a jornada cristã, e foi o primeiro de todos. E o que significa isso? Significa que a nossa vida realmente é uma jornada. Não é assim, eu recebi a Cristo hoje, eu nasci de novo hoje, e pronto, acabou. Não, ela é uma jornada. Bom dia, Célia. Ela é uma jornada, né, que não interessa se são de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos, por exemplo. Eu estou nessa jornada com Deus, eu fui criada na igreja, nasci na igreja, mas eu me converti aos 17 anos, ou seja, eu nasci de novo aos 17 anos. Então, a minha jornada ali, cristã, nessa vida de nova criatura, ela começou a partir dos 17 anos. Né? E hoje eu estou com 59, então, olha só, já tem um longo caminho aí. Mas eu espero que essa jornada ainda continue durante muitos anos, né? Para que um dia eu chegue lá no final da minha vida, e tal como o apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora o que me espera é a coroa da vida. Né? Então, a nossa vida não é um dia e acabou, ela é um caminho. E eu costumo dizer que a nossa vida ela não é como uma corrida de 50 metros, em que os corredores estão ali, né, aquele lá, o juiz lá solta, que dá aquele tiro lá para, né, os corredores saírem, e eles vão, em poucos segundos, eles chegaram aos 50 metros. Não. A nossa corrida é como se fosse, vamos dizer assim, uma maratona, 42 quilômetros. 42 quilômetros que não são sempre de uma linha reta. Às vezes tem uns vales, às vezes tem umas montanhas que a gente tem que subir, mas é igual um exame de eletrocardiograma. Né? Quando a gente vê um exame de eletrocardiograma, o que a gente vê? A gente vê aquelas linhas assim, né? Para cima e para baixo. E isso é sinal de que a pessoa está viva, né? Porque quando a linha fica estática, assim, né? Toda reta, direitinho, o que aconteceu ali? Acabou, né? A pessoa morreu. Então, a nossa vida é assim. Né? Mas o melhor de tudo é que o Senhor está pronto, está conosco em todos os dias, né? Nos ajudando. Bom dia, meninas que chegaram agora, bom dia, Suzete, bom dia, Direne, eu tinha visto a Direne aí, não estou vendo mais. A gente está começando hoje, vocês que chegaram agora, eu tinha falado na semana passada sobre uma revisão, tá? Uma revisão de vários assuntos que a gente já foi conversando, tá? Então, só para vocês entenderem agora, esse primeiro momento, o que significa essa jornada cristã. Então, gente, as meninas que chegaram agora, Direne aí. Oi, Direne, bom ter você aqui.
Oi, feliz também em estar aqui hoje. Bom dia. Então, eu vou soltar umas frases e vocês dizem aí se é falso ou verdadeiro e a gente explica, tá? É uma revisão de várias coisas. Vamos lá, primeira coisa. Na jornada cristã, a única coisa necessária é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ponto. Ponto final. Né? Então, na jornada cristã, a única coisa necessária é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e ponto. Falso ou verdadeiro? Falso. A Ângela fez, menina, isso é Libras? Esse é o quê? Falso? É? Tá vendo? Minha cara da riqueza, né? Assim, então, olha, exatamente, falso, foi o que eu acabei de falar. A nossa vida é uma maratona. Se eu aceito Jesus, ali é o início de tudo, gente. É o início de uma nova vida guiada pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Eu sempre falo isso, a terceira pessoa da Trindade que mora dentro da gente e que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar de todas as coisas, que nos aponta o caminho. Então, aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ou seja, crer nessa obra redentora que ele fez, é o início dessa caminhada, de uma caminhada onde você já é mais que vencedora, independente do que você passa. Por quê? Porque você é mais que vencedora não por causa do que você passa ou deixa de passar, do que você está sentindo ou deixa de sentir, mas por causa de tudo aquilo que Cristo já conquistou na cruz. Então, esse é o primeiro passo, receber a Cristo como Senhor e Salvador e ter esse novo nascimento, ser uma nova criatura, voltar a ter o teu espírito regenerado, como lá na criação do mundo, antes da queda do homem, né, através do pecado. Gente, olha só, tudo bem, se alguém falar dúvida, para quem está começando hoje, levanta a mão, abre o microfone e fala, me interrompe mesmo, tá? Porque senão eu vou continuando. Beleza, então vamos lá, segunda pergunta. O cristão cresce à medida em que houve muitas pregações. E ponto final. Né? O crescimento do cristão se dá somente sobre isso. Ah lá, Suzete já botou a mãozinha para baixo, que é falso. Ah lá, a Ângela também falando que é falso. E é exatamente isso, é falso. É claro que a gente entende que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas não é só ouvindo pregações, porque é claro que isso vai me ajudar também. Eu sou uma pessoa que ouço muitas pregações. Eu volta e meia estou dirigindo, né, para lá e para cá. E, de um modo geral, eu coloco lá no carro, sempre uma pregação para eu ouvir. Às vezes não dá para eu ouvir tudo num determinado, quando eu chego no local, quando eu estou voltando, eu continuo, mas eu estou sempre ouvindo, porque isso é uma forma também de me fortalecer, de fortalecer a minha fé e gerar fé no meu coração. Né? Agora, não é a única forma. A principal forma também da gente estar crescendo nesse crescimento espiritual, no amadurecimento espiritual, é a nossa renovação da mente na palavra. Como a gente fala no popular, trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Renovar a nossa mente, e eu sempre falo que no original, mas transformai-vos pela renovação da mente, no original grego, esse transformai-vos, ele aponta para uma metamorfose, para uma transformação mesmo. Quem eu era, eu vou me tornando outra pessoa diferente, sabe? A minha mente vai sendo completamente mudada. E também tem uma conotação, transformai-vos pela renovação da mente. A conotação no original é uma renovação contínua. É para o resto da minha vida. Se a gente começou falando aqui que a nossa vida é uma jornada cristã, então é uma renovação para o resto da vida. E algo que eu sempre falo, mas é sempre bom repetir.
E isso é imprescindível, gente. Sabe por quê? Porque os padrões de Deus não mudaram. A palavra de Deus, ela é única, ela é imutável. Então, é necessário isso, porque olha para esse mundo que jaz no maligno. Olha para esse mundo. Os padrões do mundo mudam toda hora. O que era certo, o que era errado há um tempo atrás, hoje já é considerado certo. E as poucas coisas, eu sempre falo isso, que são consideradas erradas hoje, daqui a pouco eles vão considerar certo mesmo. Teve um pregador famoso que falou o seguinte: o que uma geração tolera, a próxima abraça. Isso ele falou há séculos atrás, mas é uma frase completamente atual, porque não é isso que acontece? Coisas que às vezes pessoas falam assim, nada, isso aí, isso é modismo, que falavam, né? Isso é modismo, daqui a pouco acaba. Hoje já se tornaram, entre aspas, verdades para os padrões do mundo e completamente liberais. Então, imagina se a gente, na nossa vida, que é uma jornada, se eu não renovo a minha mente continuamente na palavra, o que vai acontecer? Eu renovei hoje, eu li agora, aí daqui a pouco, não, eu estou bem, está tudo bem, eu estou pensando como a palavra de Deus e pronto. Então, deixa aqui de lado, deixa isso aqui, eu vou só vivendo a minha vida, seguindo aí no meu dia a dia, naturalmente, sem me preocupar. O que vai acontecer? Sutilmente, esses valores, esses padrões do mundo, eles vão começando a serem incutidos na minha mente. E daqui a pouco a gente vai começando a achar um monte de coisa normal, igual os padrões do mundo. Não tem nada a ver isso, não. Isso tem uma pastora que fala, é até engraçado, ela fala assim que ela acha, isso é uma brincadeira, mas a gente entende a conotação, em que ela fala assim, que no inferno vai ter a ala do nada a ver. Por que você está aqui? Porque, gente, eu achava que nada a ver, tudo era nada a ver. Que vai ter a área do nada a ver. Então, se a gente não se preocupa em estar renovando a nossa mente na palavra, daqui a pouco a gente vai estar achando, nada a ver, gente. Por quê? Porque é muito sutil. É muito sutil, gente. Sabe, o diabo, ele é sutil, mas ao mesmo tempo que ele é sutil, lá em Tiago, fala que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não pede nada em troca. Ele pode ser sutil nas suas artimanhas, só que você tem dentro de você o Espírito Santo, que está pronto a te ensinar. E a melhor forma da gente aprender exatamente é a palavra. Então, essa renovação da mente é o principal. Mas, além disso, o que essa frase falou também é importante. Ouçam palavras de pregadores confiáveis, de pregadores sérios. Eu nem estou falando só ouçam pastores da Nova Vida. Não estou falando isso. Existem pastores sérios, que são pessoas de Deus, que são muito usados por Deus e que são instrumentos para a nossa edificação. Leiam bons livros também de autores e pastores que são pessoas firmes com Deus, corretas com o Senhor, que têm realmente que pregam a palavra. Isso ajuda a te fortalecer. E mais do que isso, esteja em comunhão com a tua igreja. Essa história de Cristo em casa, gente, não dá certo. Aliás, essa é a maior igreja que cresce, né, hoje em dia. Cristo em casa. As pessoas, até com a acomodação por conta do online, vai ficando em casa. Tem o seu valor? Claro que tem. Né? Olha aqui, a gente está aqui no online e é uma bênção. Agora, está parecendo que aqui, não sei se é o meu, que alguém está com a bateria baixa, não é o meu, não.
Peraí, gente, o meu está ligado aqui, eu acho, não sei, apareceu aqui para mim que tem um computador que está com a bateria baixa, mas eu acho que não é o meu, não, porque o meu tá ligado aqui na tomada, então não sei. O que eu estava falando? Peraí, gente, que agora eu me perdi aqui. Alguém me ajuda aí? Estava falando dos pastores que são referências para a gente poder acompanhar, ouvir. Isso. Existem pastores que são referência, né? Eu gosto muito, por exemplo, pastor Luciano Subirá, a pastora Viviane Martinello, a pastora Helena Tanuri, pastores, sabe, que são, e eu estou falando pastores que nem são da Nova Vida, né? Porque para a gente não ficar, eu só posso ouvir, não, né? Não é isso. Mas isso também fortalece. Eu estava falando livros e estava falando da igreja. Né? Estava falando da igreja que mais cresce, que é a Cristo em Casa. Que sim, ouvir um culto online tem o seu valor. Por exemplo, agora no feriado, não é comum eu viajar no feriado, em família, mas a gente viajou e a gente não estava aqui, mas a gente assistiu o culto online, e foi uma bênção. Agora, eu não posso deixar com que isso seja a minha rotina, sabe? O próprio apóstolo Paulo nos orienta que a gente não deve deixar de congregar, sabe por quê? Porque tem a comunhão ali, sabe? Você tem o teu irmão, a tua irmã ali, junto com você, vocês dois juntos, isso tem um poder tremendo. Então, são tudo formas de você crescer, através da oração, essa intimidade com Deus, que você desenvolve através da oração, de que você rasga o teu coração diante de Deus, e ouve e fica ali esperando receber dele as direções também. Isso são formas para a gente também estar crescendo diante do Senhor. Então, vamos lá, terceira. Para prosseguir, ou seja, prosseguir nessa caminhada cristã, para quem chegou depois, a gente hoje está começando uma revisão, é um falso e verdadeiro, eu lanço a pergunta, vocês dizem aí através da mãozinha para cima ou para baixo, se é verdadeiro ou se é falso, ou então abre o microfone, a Ângela está fazendo a Libras ali, então se alguém souber também pode fazer. Vamos lá, para prosseguir, né, nessa caminhada cristã, é necessário usar a palavra na prática do dia a dia. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Isso aí, a Andréia, a Ângela, né, a Suzete, a Laís também. A Laís levantou a mão, é para perguntar ou é para falar o verdadeiro? Ela deu ali para dar o verdadeiro. É verdadeiro, e a gente acabou de falar isso, né? A palavra, ela tem que... André, vou deixar você falar. A palavra, gente, ela é a nossa bússola. O pastor Luciano Subirá fala isso, que a palavra é a nossa bússola, é o nosso manual de vida, né? Então, assim, é necessário... Tudo que você precisa, as direções para a sua vida estão na palavra. Vou deixar você falar, André. Lá em Salmo 119, né, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E um exemplo que eu sempre falo, a gente tem que entender o contexto em que a Bíblia foi escrita. Naquela época não existia aqui essa claridade que a gente tem hoje, luz de LED para tudo quanto é lado. As pessoas usavam tochas, usavam lamparinas em que, para iluminar o caminho, eu estou aqui, peguei minha garrafinha de água, elas andavam com aquela tocha, com aquela lamparina aqui, ó, perto do seu peito, aqui. E aquilo iluminava 1, 2, 3 passos. Se ela olhasse adiante, era um breu, não tinha poste com iluminação elétrica, era aquela luzinha ali que iluminava. Então, aquela lamparina, aquela tocha tinha que estar aqui, ó, perto da pessoa, perto do peito, iluminando os seus próximos passos imediatos. Agora, quando ela desce, depois que ela desce esses 2, 3 passos, aquela luzinha que estava ali ia iluminando os próximos 2, 3 passos. Um exemplo que eu sempre dou, se você está numa estrada escura, que não tem ninguém, não tem iluminação, não tem nada, é aquele breu. Se você está vendo, não vê ninguém, você dá uma apagada rapidinha no teu farol, muito rápido, você não vai ver nada.
Mas quando você liga, você consegue enxergar da estrada, o que você enxerga? Aquele raio de luz ali do teu farol. Se você olha ao redor, está um breu. Então, pega isso, esse exemplo, e joga para a tua vida. Essa palavra tem que estar aqui, igual essa tocha, igual essa lamparina aqui, ó, bem pertinho do teu coração. Sabe por quê? Porque Provérbios 4:23 fala, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, ela está aqui pertinho, iluminando os teus próximos passos imediatos. Mas aí eu dei esses 2 passos dirigidos pelo Espírito Santo, mas aqui, ó, a palavra continua aqui, pertinho. Então, olha, eu vou sendo passo a passo guiada. Andréia, pode falar. Eu só queria dizer que estava correto, mas eu apertei na mãozinha errada. Eu fiquei aqui procurando. Nada, aqui, mas a hora, mas se quiser falar também para completar, para dar um exemplo, para trazer uma experiência, né? Tá aberto aí, não só para a Andréia, mas para todo mundo. Eu estou fechada aqui no vídeo, porque eu estou me arrumando para sair para trabalhar agora, mas eu vou te ouvindo no caminho. Tá bom, vai lá, beijo. Então, vamos lá. Outra pergunta. É necessário entender para depois crer? Falso ou verdadeiro? É necessário entender para depois crer. Falso, exatamente. Mas o justo viverá por quê? Pela fé. E andar por fé. O justo viverá pela fé e não por vista, né? Andar por fé é andar crendo que o que Deus diz é verdade. É andar confiando de que Ele já está no teu amanhã, de que Ele conhece todas as coisas, de que você pode depositar sua vida e sua confiança. E muitas vezes a gente quer entender primeiro, eu vou entender. Senhor, olha só, se eu entender isso aqui, eu aí vou crer. Mas aí você não vai precisar ter fé, porque você já entendeu. Eu já falei isso numa pregação, mas acho interessante falar isso aqui. Quando o anjo chegou para Maria para anunciar, né, esse plano maravilhoso, né, de Deus sobre o nascimento de Jesus, que viria a ser o Salvador do mundo, ele chegou, né, salve a agraciada, né, e aí falou para ela, né, de que ela conceberia, de que o Espírito Santo viria sobre ela, que ela conceberia e daria à luz a um filho, e esse filho se chamaria Jesus e seria o Salvador do mundo. E Maria, ela respondeu para o anjo da seguinte forma, eu não entendo, mas eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Guarda isso aí. Por que é importante? Porque a gente, quando lê no português, eu vou citar um outro exemplo, é a única palavra, só tem uma tradução. Eu não entendo como isso pode acontecer. Foi assim que ela falou. Eu não entendo como isso pode acontecer, mas cumpra-se em mim a tua palavra. Segura isso. Um pouco antes, Zacarias e Isabel, eles eram já idosos, foram os pais de João Batista, que era primo de Jesus, né, que veio como aquele que veio um precursor, né, anunciando que viria o Messias. Se lembra disso? Então, lá eles eram idosos, esse casal, eles já eram idosos, ela era estéril, então, assim, não tinha como ter filho. E agora eu não lembro se ela já era estéril, mas eles eram idosos. Depois só conferindo lá. Mas o importante agora é o que aconteceu com Zacarias. Um anjo também apareceu para Zacarias. E tem um detalhe, Zacarias ele era sacerdote. Era alguém que, vamos dizer assim, teria que conhecer e crer na palavra de Deus, certo? Porque era o sacerdote, vamos dizer assim, era o pastor hoje, era o bispo.
né? Claro que ele teria que crer. Então, imagina hoje, eu sou pastor e eu não creio em nada do que eu prego. Gente, não tem coerência, né? Não combina. É igual falar assim, é crente, mas é ladrão. Não combina. Então, olha, o anjo chegou para ele, falando que... E eles oravam muito pedindo um filho, mas nunca tinham tido um filho. E aí o anjo chegou para Zacarias e falou que Deus tinha ouvido a oração deles e que Isabel ficaria grávida e que eles teriam um filho. E Zacarias, ao ouvir essa palavra de Deus, a resposta dele foi, no português aqui, pela nossa tradução para o português, foi igual a da Maria. Eu não entendo como isso pode acontecer. Só que, quando a gente vai lá estudar um pouquinho mais e vai lá no original grego, tem duas diferenças. Quando Maria falou, por isso que é interessante, eu gosto dessas coisas também, eu fez parte dos estudos, né, que eu fiz e continuo fazendo. Porque isso traz um entendimento maior. Quando Maria, no original da palavra, ela falou assim, eu não entendo como isso pode acontecer, o que ela estava dizendo, na expressão original, era o seguinte, Senhor, eu não entendo mesmo como isso pode acontecer, porque eu sou virgem. Eu nunca tive relação sexual com nenhum homem. Então, naturalmente, isso não tem como acontecer. Mas eu me rendo. Se você falou que vai acontecer, eu me rendo. Eu não consigo entender. Mas é como se ela dissesse, eu também não preciso entender. Eu me rendo. Seja feita na minha vida conforme a sua vontade. Entenderam até aqui? Ou seja, foi uma rendição. Eu obedeço sem entender, porque eu confio em quem está me falando essa palavra. Zacarias, na nossa tradução, foi a mesma coisa. Eu não entendo como isso pode acontecer. Mas no original grego, a palavra que era usada eram palavras diferentes. É porque no português só tem uma palavra. Mas no grego tinham palavras diferentes para expressar pensamentos diferentes. Eram palavras diferentes que foram usadas. E no grego, no original, Zacarias, ele falou o seguinte, eu não entendo como isso pode acontecer, mas se você me explicar logicamente como nós que já somos velhos e tudo mais, como ela vai conseguir engravidar, se você conseguir me explicar logicamente, racionalmente, aí eu vou acreditar. Vocês viram a diferença? A Suzete botou, seria como se dissesse, estou confuso? Você está falando quem? De Zacarias? Você está falando de Zacarias? Deve ser, né? De ambos. Sim, sim, eu estou confuso. Como isso pode acontecer? Exatamente. Só que uma falou assim, olha, eu fico meio confuso como isso pode acontecer. Só que uma falou assim, olha, eu estou meio confusa, mas eu não fui chamada para entender, eu fui chamada para crer num Deus que é muito maior que eu. Então, eu me rendo e eu me submeto à sua vontade. Zacarias, eu estou confuso, mas então faz o seguinte, para eu poder crer, me explica matematicamente ali, racionalmente, como isso vai acontecer, porque aí eu vou deixar de ficar confuso e aí eu vou poder crer. Vocês entenderam? Tipo assim, eu tenho que entender primeiro, depois eu decido se eu vou crer ou não. E aí, qual foi a resposta do anjo para Maria? O anjo falou assim, que iria acontecer com ela tudo conforme o Senhor tinha falado, e ele deu toda a explicação do propósito de Deus. Já para Zacarias, sabe qual foi a resposta do anjo? Diante da sua incredulidade, olha só, gente, diante da sua incredulidade, você vai ficar mudo.
até que essa criança nasça. E ele ficou mudo, até que a criança nasceu. Então, sabe o que isso responde para a gente? Eu já falei isso outras vezes também, que Deus não tem problema, queridos, com as nossas dúvidas. Vou deixar você falar, Suzete. Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Sabe, tem muita gente que usa a seguinte expressão: a gente não deve perguntar o porquê, a gente deve perguntar o para quê. Eu entendo o que a pessoa quer dizer, num sentido de eu não preciso entender, eu tenho que obedecer, eu tenho que crer e obedecer. Tudo bem, eu entendo isso. Não tenho crise com isso, não. Mas Deus não tem problema também em você perguntar o porquê. Sabe, por quê, Senhor? Por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo, mas, olha, eu me submeto a você. Se você quiser me explicar, você me explica. Se você quiser que apenas eu obedeça, eu sei que lá na frente eu vou entender, porque eu confio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ela é boa, perfeita e agradável para mim. Então, eu posso confiar nisso. E posso descansar no teu poder e na tua fidelidade. Então, não esqueci de você não, Suzete. Então, vocês entenderam? Deus não tem problema, até mesmo quando você faz uma pergunta do porquê. Deus tem, entre aspas, problema com a nossa incredulidade. Sabe, Maria ficou confusa, essa palavra da Suzete foi maravilhosa. Maria ficou confusa, mas eu não entendo, mas eu me rendo. O outro ficou confuso, eu não entendo, mas me explica. Depois que eu entender, é como se ele dissesse, eu vou decidir se eu vou crer ou não. E aí que está o problema, aí entra a incredulidade. Se eu tenho que entender para saber se eu vou crer ou não, se eu preciso entender se eu vou para crer ou não, só para fechar aqui, para deixar a Suzete falar. Gente, como é que eu ficaria? Vocês sabem, e eu entrei numa reunião, não foi nem numa reunião, numa visita, na casa de uma senhora, uma irmã de oração, já faleceu, com a minha tia e o meu primo. Entrei ali estéril e saí dali curada, porque numa oração, milagrosamente, o Senhor falou, eu estou tirando toda a enfermidade do teu ventre, né? Limpando todo o teu ventre, tirando toda essa enfermidade, vou te dar um filho. Agora, me explica isso racionalmente. E Deus é tão tremendo, ele não tem problema de confirmar as coisas para a gente, porque eu crio ali na hora. E tanto que eu fui para a médica e falei, me dá os exames de novo para eu fazer? Tudo, porque era muito ele de exame que eu sempre fazia, sempre dava estéreo. E eu fui, e assim, na hora lá, essa senhora, Deus deu uma visão a ela de um número 7, e ela falou, olha, eu não sei o que é, mas Deus só me mostrou o seguinte, é uma vitória que você vai receber num período 7, enquanto Deus a usava, né, falando que estava curando, limpando o meu ventre. É uma vitória no período 7. Eu não sei se são 7 dias, 7 meses, 7 anos, Deus não me mostrou, mas guarda isso no seu coração. E no dia que eu fiz o último exame, em que o médico falou assim, como assim tem indicação disso aqui? Não tem nada. Os teus ovários estão limpos, o teu útero tamanho normal, ovário tamanho normal. Gente, era tudo errado, era tudo complicado. Útero grande, os ovários aumentados de tamanho, cheio de cisto, cheio de coisa. Ele falou assim, eu não estou entendendo. O médico falou isso para mim, eu comecei a chorar ali na hora. Eu não estou entendendo por que a médica pediu isso. Ele falou isso para mim, eu nunca mais me esqueci. Porque não tem nada. É completamente limpo todo o teu aparelho reprodutor. E aí, naquele dia exato, fazendo uma conta de trás para frente, né, do dia do exame, voltando para o dia que Deus tinha dado aquela palavra
eu estou tirando toda a enfermidade do teu ventre, naquele dia lá do exame, estavam completando exatamente 7 semanas daquela palavra. Olha aí a vitória num tempo 7. Me explica isso racionalmente. Não tem explicação, gente. É pela fé. Agora, eu te garanto uma coisa, eu creio que se eu tivesse decidido não crer, eu não sei se hoje eu seria, como diz a palavra de Deus, alegre mãe de filhos. Né? Fala, Suzete. Então, a pastora praticamente... Eu vou aparecer aqui descabelada, gente. Aliás, é o meu natural, né? O descabelado é o meu natural. Mas a pastora praticamente acabou falando mesmo que eu queria colocar. E agora eu queria acrescentar o seguinte: eu estou tentando tirar essa mãozinha e não estou conseguindo. Mas Não, deixa a mãozinha aí, pode deixar, pode deixar. que assim, o confuso, se a pastora chega para a gente e diz assim, Tirei para você a mãozinha. se a pastora chega para a gente e diz, Menina, olha, eu aqui tenho poder, gente. Eu tenho poder com essa maquininha aqui. Eu tiro, eu fecho o som, eu abaixo a mão. só não conseguiu ainda botar o som no início dos cultos, né? Mas está tudo certo. Pois é, não, mas semana passada eu consegui, menina, porque tu não estava presente. Eu consegui, eu estou melhorando. Então, se a pastora disser para a gente, ó, semana que vem eu vou fazer um quiz, como está fazendo hoje, né? Que eu estou adorando e já vou votar para mais vezes quiz. Mas haveria pessoas que diriam, né? Ai, como assim? Eu não entendi direito, quer dizer, essa pessoa não está dizendo que não vai participar, né? Ela fica confusa, que no caso poderia ser eu. Estou confusa, mas não disse que não vou participar. E a outra forma é dizer, ai, um quiz agora, nesse momento, quer dizer, a postura já é de negação. Mas a pastora falou aí do útero e eu tive que lembrar também, nesse segmento aí, a coisa da confiança e como é importante a gente acreditar em Deus. Como é importante a gente já sair de casa com Deus na frente. É muito importante. Eu fui para uma... Dá para falar agora ou espera? Pode falar, pode falar. Eu estou aqui controlando o horário. Quem chegou depois, gente, eu falei que eu vou terminar um pouquinho antes, porque eu esqueci que eu tinha mudado o dia e marquei uma tosa e banho para o Luke. Eu vou sair daqui correndo para levar ele. Vai dar tempo, pode ir lá, Suzete. Eu fui para uma consulta ginecológica e o ginecologista que me atendia já há um tempo botou a mão em mim, fez uma cara de espanto. Botou a mão, me incomodou, encaminhou imediatamente para ir fazer uns exames tais, já esqueci o nome, porque eu estava com o útero muito esticado. Não foi esse o nome que ele falou, não, mas tinha crescido muito. E aí me deu aquele susto horrível, já saí dali, né? Marquei tal. Quando chegou lá na mesa para eu fazer esse exame, muito tempo, eu pulei, tá? A etapa. E aí, quando chegou o dia de fazer esse exame, não era um técnico que estava lá, era uma médica, graças a Deus. E ela perguntou exatamente isso que aconteceu com a pastora Lívia. Por que que o teu ginecologista pediu... Eu tinha 50 anos, gente, estou com 65 hoje. Por que que teu ginecologista pediu esses exames? Aí ele falou, quer ver o tamanho para ver se dá para retirar. Ela sai imediatamente desse ginecologista. Não volta nem para dar o resultado para ele. Porque você tem um rim pélvico, você só tem um rim. Se ele arrancar esse rim, você vai morrer na mesa de cirurgia. Entendeu? Então, é muito importante, eu queria endossar isso aí, né, que a pastora Dina falou, porque me lembrou muito como é que Deus entrou imediatamente no circuito, já estava, mas se colocou ali, quer dizer, a minha fé também
contribuiu muito para isso, porque eu não tinha indício de nada e tinha vivido a minha vida inteira. As duas cavidades dos rins são ocas, só tem ali o rim pélvico central, quer dizer, eu vivi 50 anos assim, ninguém nunca reparou, e esse próprio ginecologista que me tratava há anos, nunca tinha reparado. Naquele dia, ele viu ali e achou que era para operação. Era só para enriquecer aí. Obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Está vendo, gente? Isso mostra o que eu sempre falo, esse Deus de detalhes, sabe? Ele está ali atento. O médico, né, que ia dar uma direção que né, seria uma direção errada, mas o Senhor interviu na hora. Como é bom confiar e descansar nos braços desse Deus que cuida da gente. É o que eu sempre falo, né? Eu sempre falo as mesmas coisas. Eu me lembro do pastor Hélio Peixoto, que diz o seguinte, que ele prega sempre o arroz e feijão. Mas aí ele fala o seguinte, mas é o arroz e feijão que sustenta. Às vezes a gente quer inventar um monte de coisa diferente, né? Eu quero pregar sobre a profundidade do Mar Vermelho. Tudo bem, não tem problema nenhum a gente ler, a gente conhecer isso. Não tem problema. Mas o que sustenta a gente é o arroz e feijão mesmo. E ele brinca assim. E a palavra de Deus diz que todos os nossos fios de cabelo estão contados. A Suzete chegou, abriu aí o vídeo e falou, não repara que eu estou descabelada? Então, usando esse exemplo dela, Suzete, mesmo você descabelada, como você falou, Deus sabe exatamente quantos fios de cabelos descabelados você tem. E ele não perde a conta. E o que você contou revela isso. Na hora, o Senhor já interviu, né, e trouxe a direção correta. Então, gente, eu falei que eu ia parar um pouquinho antes, a gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar esse nosso quiz aí, essa nossa revisão, porque é bom que a gente vai falando de um monte de coisa, né? Mas é bom demais ter vocês aqui. Não se esqueçam, amanhã não tem culto, amanhã é feriado, né? Fiquem em família, passeiem, durmam até tarde, façam nada, fiquem de perna para o ar, ou então vai arrumar a casa, o que for. Mas a gente se encontra na semana que vem, na quinta-feira, né? A gente se encontra